Beleza, 19 horas e 3 minutos, já estamos aqui no nosso estúdio de podcast aqui em Frecheiras, na capital do mundo, quinto distrito de Cambuci. Hoje quem vai levar o bate-bola esportivo sou eu e o Chiquinho Carioca. Ontem nós tivemos festa, ontem foi meu aniversário do Iago Melo. Agradecer a galera aí que mandou parabéns pra gente aí na rede social. As redes sociais minhas bombaram ontem de parabéns, desejando feliz aniversário, muitos anos de vida. Todos vocês que lembraram da gente, nosso muito obrigado por tudo, tanto eu como o Iago Melo. E ontem o pessoal resolveram fazer um churrasquinho americano aqui pra gente, né, Chico? Foi muito bom e nós ficamos à vontade aí. Então ontem nós tivemos o bate-bola esportivo e deixamos para acontecer hoje aqui o bate-bola esportivo, não é isso, Chiquinho? Boa noite. Boa noite, Adilson Silva, boa noite, ouvintes. Quero parabenizar você aqui no ar pelo excelente caráter e a excelente pessoa que você é. Por isso você viu o número de amigos que adicionaram você, te parabenizando. Um abraço também para o Iago Melo, um grande cantor, um cantor da nova geração que está explodindo em Aperibé e nossa região. Teve a presença dos seus amigos, né, de Pirapitinga, de Pádua, e as pessoas, né, que estiveram aqui, como a André, como o pai do Iago, né, o Bolinha, e as pessoas que estiveram aqui, o Rogério esteve aqui também, e as pessoas, né, que a gente que tiveram aqui para confraternizar. Foi uma coisa muito bonita, uma coisa muito família, um ambiente agradável, muito bom. Parabenizar também e agradecer o Albano, da Padaria Palmeiras, que te parabenizou com a torta salgada, que foi uma delícia. Que foi um espetáculo. O pessoal rasgou elogios, né? Mas realmente eu não estou puxando a sardinha para minha brasa, não, mas realmente Verdade, é uma das melhores que tem aqui na nossa cidade. Temos que agradecer também o Sandro. Agradecer o Sandro da Padaria Gulavita, que me doou uma torta doce também, que foi maravilhosa. Olha, o pessoal parabenizou muito, tanto a torta salgada como a torta doce que nós recebemos aqui ontem no nosso aniversário, eu e Iago Melo. E foi um sucesso. Teve uma música ao vivo, o pessoal se divertiram, se divertiram. Tivemos também aqui, eu tive com o Iago também um bate-papo aqui rapidinho aqui no nosso podcast, entramos rapidinho e foi maneiro. A credibilidade e o profissionalismo impera aqui no podcast. Verdade, né? Chiquinho Carioca, você hoje já está vestido de vermelho e preto, porque hoje, a partir das 21 horas e 30 minutos, teremos o seu Flamengo. O Flamengo faz um jogo hoje pela segunda rodada da Libertadores da América. É um jogo no Maracanã contra o Central Córdoba da Argentina, a partir das 21 horas, 21h30. E é um jogo que Libertadores não tem jogos fáceis, todos difíceis. É claro que o Flamengo tem que se impor jogando em casa, tem que ter uma certeza de que esses 3 pontos não farão falta lá na frente. É um time que vem de uma vitória diante do Vitória lá em Salvador, onde o técnico Felipe Luiz poupou alguns jogadores e colocou outros jogadores que estão voltando de contusões para poder começar assim a ganhar ritmo de jogo. E o time do Flamengo está no caminho certo. Está lidando com problemas ainda de contratações, reforços ainda estão chegando, e a gente sabe que para poder manter um time na mídia e obter sucesso diante dos torcedores e diante de vários campeonatos que tem pela frente, tem que ter um elenco forte, tem que ter um elenco de jogadores que estão acostumados com esses campeonatos, e tem que ter uma postura profissional de que, para poder vestir a camisa do Flamengo, tem que ser um jogador que realmente tenha confiança e tenha credibilidade no cenário do futebol mundial. Então é isso que o Flamengo busca hoje.
e nós sabemos que o comparecimento é geral. O Brasil todo hoje está vibrado com essa equipe do Flamengo, que Felipe Luiz, cada dia que passa, se torna um treinador mais vencedor, já que foi um treinador vencedor na sua carreira, jogou num dos melhores times da Espanha, e quando veio para o Flamengo já veio já consagrado, porque jogar no Atlético de Madrid não é fácil. Os campeonatos, a Liga Francesa, tendo Real Madrid, tendo Barcelona, tendo Betis, tendo clube de grandes proporções que disputa a Copa dos Campeões, disputa esses torneios estrangeiros. Então a credibilidade do Felipe Luiz hoje está em alta. E o Flamengo vai a campo com Rossi, Wes, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Prata e Bruno Henrique. É um time que passa confiança, é um time que realmente, se for passar para os torcedores, é o time titular do Flamengo, é o time titular do Flamengo. Então é um time que passa confiança e espero que logo mais nós tenhamos mais uma vitória diante de um Central Córdoba. O time argentino sempre dificulta o futebol brasileiro. Esperamos que nós tenhamos uma vitória logo mais e de suma importância para dar seguimento à Libertadores da América. Agora, Chiquinho, o meu Fluminense também jogou esses dias aí, durante essa semana aí. Eu não vi o jogo, não. Você tem alguma informação do meu Fluminense? O Fluminense venceu o Bragantino por 2-1. Um jogo que eu assisti o jogo, foi um jogo muito difícil. Mas o Fluminense, Renato Gaúcho, que assumiu o Fluminense, e foi o primeiro jogo de Renato Gaúcho como treinador do Fluminense. É claro que ele não vai mudar o Fluminense da noite para o dia, mas já houve uma grande mudança no time, o time aguerrido. Renato Gaúcho hoje, ele conta com a experiência do Fábio, do Thiago Silva, do Cano, do Paulo Henrique Ganso e do Samuel Xavier. São jogadores acima de 30 anos que mescla com a experiência de um time que ganhou o Libertadores da América, ganhou Sul-Americana, ganhou Carioca. Então é um time que ele se mantém sempre na mídia, mas tem que ter grandes contratações também. E Renato Gaúcho está chegando, é claro que ele já vai começar a arrumar a casa, já deu uma mudança enorme na forma do time jogar, já está vindo a cobrança em cima dos jogadores, e daqui uns dias eu tenho certeza que vai chegar contratações novas no Fluminense. Os reforços que a gente tem que cobrar do Fluminense, não porque eu sou Flamengo, eu vou falar que eu quero ver o Fluminense mal. Nós temos que torcer para os clubes carioca ir bem, porque os clubes carioca indo bem, eu acho que todos nós, torcedores dos clubes diferentes, vão ganhar com isso, porque enfrentar clubes paulistas, clubes do Rio Grande do Sul, clubes mineiros, então é o Brasil todo hoje voltado para esses clubes. E pela CBF ser no Rio de Janeiro, a cobrança é maior, porque o pessoal fala que a CBF passa muita mão na cabeça dos clubes carioca, mas eu acho que não existe isso. Eu acho que o clube tem que ter grandes contratações para poder assumir uma postura de que realmente o manto que esses jogadores vestem, a postura desses clubes, passe para o Brasil, que vale a pena investir e ser torcedor do Fluminense, no caso. E a gente vê que com isso aí os torcedores já estão mais animados com a contratação do Renato Gaúcho, e a cobrança dele é muito grande em cima dos jogadores, e vai cobrar também dos dirigentes mais contratações, porque ele sabe que o elenco que Renato Gaúcho tem hoje não é o suficiente para poder jogar os campeonatos que ele tem pela frente. Muito bem, Água Soledade na Praça Francisco Blanc, no centro de Aperibé. Água Soledade, também temos a drogaria Aperibense, drogaria Ned, ambos na rua Professor Norte Silvestre, no centro de Aperibé.
E também temos a padaria Gulavita do Sandro Barbosa. Obrigado, Sandro Barbosa, pela torta maravilhosa que você mandou pra gente ontem aqui. E também temos aqui linguiça Dom Cristóvão. E também temos o torresminho da família. Torresminho da família lá de Portela. E o vendedor é o Rogério Mota. E também temos aqui Camila Mateus Cosmético. Nas compras acima de R$50 você ganha brindes. O telefone da Camila é 981-6679-28. Camila e Mateus Cosmético. Gil e Ju do Salgadinho, lá próximo à padaria e restaurante São Sebastião, na rua José Pereira de Pinho, também no centro de Aperibé, Pneu Black, em Aperibé, lá na RJ 116, próximo à Casa Braz. Um abraço aí para Germar Materiais de Construção. Germar Materiais de Construção, lá próximo, bem em frente a Solar Fest da Fernanda e a Solar Todo, que fica lá na RJ 116, próximo ao Trevo do Meio. Hortifruti Tropical, sob direção de Natália, Daniel e Tiago. Hortifruti Tropical, bem em frente ao supermercado das promoções, que é o supermercado Mille. O supermercado que mais barato vende e melhor atende. Supermercado Mille. E também temos bem ao lado do supermercado Mille, a drogaria Mille, sob direção de Jéssica e Juninho. É o Juninho do Pix. Essa foi boa ontem, Iago, falando sobre isso. E também temos a Mic Center Autopeças em Aperibé, sob direção de Juninho, Vitor Peçanha e também do mecânico Jean. Um abraço para todos vocês aí que estão assistindo a gente aqui no nosso bate-bola esportivo que está acontecendo hoje, dia 9 de abril, quarta-feira. E ontem o podcast funcionou meia hora batendo aquele papo com o cantor da nossa região e da nossa cidade de Aperibé, Iago Melo, Chiquinho Carioca. Vamos falar mais um pouco aí dos times de fora, depois a gente vai falar só dos nossos times aqui da região. Eu vou falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro de Belo Horizonte fez grande investimento. E parece uma coisa, né? O Gabigol deixou o Flamengo, o ídolo no Flamengo, disse que estava na hora de mudança de ares, que já estava um pouco sufocado com os torcedores, com a mídia do futebol brasileiro, que sabe fazer isso muito bem com os jogadores, e sufocou o Gabigol e ele tentou novos ares. Mas infelizmente não está dando certo. O Cruzeiro contratou Gabigol, contratou Dudu, fez vários investimentos. Tem o Cássio, goleiro, tem jogadores de nível, até do exterior, que o Pedrinho fez a contratação, é um grande investidor, mas as contratações não estão dando certo. O último jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu para o Internacional de 3-0, os torcedores já estão com xingamentos no Dudu, xingamentos no Gabigol, e isso não é bom, porque quando o dirigente ele faz grandes contratações, ele está chamando a torcida para ele, está chamando a torcida para poder apoiar o clube. E a torcida tem dado esse retorno, mas os jogadores em campo não estão com uma postura de um grande investimento que foi feito em cima deles. Então, a gente já vê xingamentos, já vê muitas coisas desagradáveis que estão partindo para o lado dos torcedores. Isso é ruim, porque daqui a uns dias vai ficar insuportável a presença desses jogadores, até para ele andar em Belo Horizonte, nos lugares com seus familiares, pode sofrer agressões, pode sofrer muita injúria por parte dos torcedores que não estão satisfeitos com eles, porque são contratações que fizeram caríssimas e esses jogadores ganham para poder realmente resolver o problema do clube e não está resolvendo. Então, já chegou na diretoria, isso aí dificulta também o trabalho do treinador, porque o grande investimento não pode deixar esses jogadores fora. A recuperação desses jogadores também não é uma coisa que acontece da noite para o dia, porque ele sai de um 3-0 diante do Internacional de Porto Alegre, aí já pega um outro pela Sul-Americana, pela Libertadores, aí vem Copa do Brasil,
vem Campeonato Brasileiro, então não é fácil uma recuperação da noite para o dia. Então esses jogadores têm que ter o lado psicológico dele muito bom para poder dar a volta por cima, reverter o quadro para trazer os torcedores de volta para o seu lado. E tem que ter apoio, porque o investimento foi feito, tem um contrato a cumprir, e os torcedores não estão satisfeitos com a maioria dos jogadores que foram contratados pelo Cruzeiro. Então isso é ruim para o Cruzeiro e é ruim para esses jogadores. Chiquinho, e o Botafogo? Botafogo do companheiro José Novato. O Botafogo jogou ontem, né? Jogou sábado também, não foi? Foi sábado que jogou? Jogou sábado e jogou ontem. Jogou ontem e ganhou de 2-0, né? Sábado, você sabe o resultado? Eu não me lembro. Sábado ele acho que perdeu de 1-0, né? Não lembro. Perdeu de 1-0 e se recuperou diante do ontem. Ganhou de 2-0. O Vasco também jogou ontem, ganhou de 1-0. Então é o que eu estou falando, a volta das vitórias para os clubes cariocas. Tá começando, né? Dar uma reagida, né? Vem de bom tamanho, mas eu acho também, para mim que vivo o esporte, vivo no meio do futebol, os clubes eles demoram a fazer a pré-temporada, demoram a fazer uma preparação adequada para o tamanho do clube e dos campeonatos que eles têm pela frente. Eles têm que ter um planejamento de quê? Um planejamento de que o campeonato carioca hoje não é um campeonato suficiente para poder tirar uma base para um campeonato brasileiro com a Copa do Brasil que já entra na outra fase, numa Libertadores da América, uma Sul-Americana, então não tem uma base. O que acontece? O calendário do futebol brasileiro hoje é um calendário que exige muito dos clubes. O início de ano hoje, fazendo o campeonato carioca, começou logo no início do ano, no carnaval, já tinha jogos e não teve uma preparação adequada, não tem pré-temporada, não tem nada, e então isso dificulta bastante o trabalho do treinador, dificulta o trabalho também de contratações, o jogador não entra rápido em forma, então tudo isso contribui. Mas aos poucos as coisas vão se ajeitando, os treinadores têm que pedir paciência aos torcedores e os jogadores têm que começar a mostrar realmente a verdadeira identidade. Porque hoje você não acha jogador mais de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. O jogador hoje é 150, 250, 1 milhão. Agora mesmo eu estou vendo aqui, o Gerson ganhava 1 milhão no Flamengo. Aí foi para 1,5 milhão, fora as outras coisas que ele tem em termos contratuais. Tem direito de imagem, é uma série de coisas que ele tem direito. Então vamos dizer que publicidade gira em torno de 2 milhões, 2,5 milhões. Então a gente não tem como falar que os jogadores também eles estão numa situação de que pode até elevar o nível do futebol. Por quê? A gente vê que as contratações, as contratações mais caras do futebol brasileiro. Então a gente vai citando, Vitor Roque, veio do Barcelona para o Palmeiras com aquisição de 154 milhões. É o jogador mais caro hoje da atualidade do futebol brasileiro, essa contratação do Vitor Roque do Barcelona para o Palmeiras. Em segundo lugar, Thiago Almada, veio do Atlanta United ao Botafogo, 137 milhões e 4. Terceira maior, Paulinho, do Atlético Mineiro ao Palmeiras. A quarta é o Carlos Alcaraz, veio para o Flamengo, 110 milhões. Vê só as contratações dos caras. Então, com isso aí, a gente viu a quinta contratação. Luiz Henrique, do Real Betis para o Botafogo, 106 milhões. A sexta, o Gerson, do Flamengo. A sétima, Pedro, da Fiorentina para o Flamengo, 87 milhões. O Everton Cebolinha, 87 milhões. Gabigol é o nono, com 78,6 milhões. Então, você vê que o décimo
Nicolas de la Cruz, do River Plate para o Flamengo, 77 milhões. Então, não tem jogador que ganha salário de menos de 1 milhão desses jogadores que eu falei aí. Agora, a nível de futebol brasileiro, esses investimentos, se não vale a pena, tem que valer a pena, porque os torcedores, hoje os ingressos não estão baratos. Você não acha ingresso mais de 50 reais, é 80, é 150, é 300. Então é o nível do futebol brasileiro hoje. Então, você imagina uma casa que tem 3, 4 pessoas que quer ver o jogo numa faixa de 150 reais aí. 3 pessoas são 450 reais, fora o que vai degustar lá dentro. Fora, e ainda tem outra, tem os meninos que os pais às vezes querem que esses meninos se tornem torcedor do clube do próprio pai, tem que fazer um investimento de comprar camisa. Às vezes quer comprar camisa, quer comprar calção, quer comprar meião, quer chega comprar na portaria, tem uma pulseirinha vendendo. Tem uma pulseirinha vendendo, e o pai empolgado também chega lá, quer beber uma cerveja, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Quando sai, às vezes sai de outro estado, tem gasto com gasolina, ou passagem de avião, ou passagem ou carro, ou hospedagem. Então, é caríssima também os investimentos que os próprios torcedores fazem no clube. E tem que valer a pena. Porque quando o clube está em alta, a satisfação é outra, né? Os torcedores já vêm empolgadíssimos, né? Mas e quando o time não está ganhando? É o caso que eu citei aqui do Cruzeiro. Então, os torcedores já estão perdendo a paciência. Mas futebol brasileiro é assim mesmo, futebol brasileiro é festa, futebol brasileiro é uma coisa que está no sangue, então nós temos que conviver com isso e vamos conviver por muito tempo. Verdade. Um abraço aí para o Léo Aguiar, que está sempre aí ligadinho com a gente, assistindo a gente. Um abraço, Léo Aguiar. Léo Aguiar é o Leonardo. Leonardo está esperando ele aqui no Politicando para a gente bater um papo aqui sobre política. Lembrando que nós temos aqui no nosso podcast já o quadro Politicano, nós temos o Vida e Saúde, que amanhã provavelmente vai acontecer comigo, com o Rodolfo. E mandar um abraço aí também para todos que vai assistir a gente lá no YouTube, que a gente está gravando para o YouTube. A todos vocês, muito obrigado também por estar acompanhando a gente. E lembrando que amanhã é aniversário de Aperibé, amanhã é 10 de abril, Aperibé amanhã completa 33 anos de emancipação política do município de Aperibé. Um abraço aí, Aperibé. Alô, Aperibé, amanhã teremos sessão solene lá no Clube dos 40 a partir das 9 horas da manhã. Você não pode perder. Vai, prestigie a solene da Câmara Municipal, a sessão solene da Câmara Municipal de Aperibé, lá no Clube dos 40. É amanhã. Amanhã Aperibé está completando a idade de Cristo, 33 anos. Parece que foi ontem que aconteceu a emancipação política de Aperibé. E vocês falaram essa semana agora, né, sobre a emancipação de Aperibé. Estava eu e Grilo aqui, que é o Emilson da Silva Ponte, e o José Novato. Vocês falaram, e é uma coisa que antes Aperibé pertencia a Pádua, né? Sim. Então, ver como que avançou com relação a essa emancipação. Aperibé hoje é uma cidade acolhedora, uma cidade que está se tornando até grande demais, porque as pessoas vêm para Aperibé e não saem mais, né? No caso, é exemplo que eu cheguei aqui em 2012, não retornei nem para minha cidade natal, que é Campos, como eu vim de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Não voltei para lá também, para São Paulo, fiquei aqui por Aperibé, onde conquistei muitos amigos, né? E as pessoas aqui me acolheram bem. É claro que eu sou obrigado a gostarem de mim, não é obrigado todo mundo a gostar, né? Mas eu tenho as pessoas que gostam de mim, as pessoas que me acolheram, e eu agradeço e até parabenizo a Aperibé por hoje. Eu tenho o meu título, que eu voto aqui em Aperibé, eu tenho grandes amigos aqui em Aperibé e estou satisfeito na cidade de Aperibé. Isso aí. Lembrando que amanhã, dia 10/4/2025, quinta-feira, portanto, a Vitor Pharma estará de plantão até às 21 horas. Você amanhã que precisar de medicamento, fica ligado aí, ó. A partir de 7h30 da manhã, às 21 horas, a Vitor Pharma. Vitor Pharma, que é do meu amigo Vitor Cordeiro, ali na rua Professor Honório Silvestre,
encostadinho ali na drogaria Neder. Amanhã a Vitor Parma estará de plantão. Você não pode ficar de fora disso. Lembrando, agradecer o pessoal aí, que está sempre aí assistindo a gente aí. E parece que a internet hoje não está muito 100% na live, né? Mas temos que melhorar aí. Alguma coisa está acontecendo com a internet aí. Mas está tranquilo. Vamos falar mais uma vez aqui agora da Jetcar Veículo. Jetcar Veículo, funelarias e pintura. Funelaria e pintura. Direção de Jefferson e Tereza. E o telefone é o 981 10 21 20. Jefferson e Tereza. E também lá tem os telefones fixos. A gente não vai nem ficar falando se os telefones fixos não estão 100% funcionando, não. Um abraço aí para a padaria e restaurante São Sebastião, para o Carlos Henrique, o Alex e também o Juninho, todos os funcionários aí da padaria e restaurante São Sebastião. E hoje está tão bom, né, Chiquinho? Depois que a gente passar essa temporada de calor aí, deu uma refrescada boa esse final de semana aí, né? E hoje já é quarta-feira e o clima tá suave, né? Melhor esse clima suave do que aquele calorão brabo que a gente estava passando aí. Nós temos que sempre agradecer a Deus, porque a chuva tem as pessoas que dependem das chuvas. O sol tem as pessoas que dependem do sol. E quando está nublado, tem as pessoas que dependem também dessa nublagem. Então, é tudo dentro das leis de Deus, a gente vai levando, agradecendo a Ele todo dia, porque a gente, olhando para trás, a gente vê tantas coisas piores. Então, nós que estamos com saúde, graças a Deus, temos que agradecer a Ele todo dia. A gente está aqui passando mensagens positivas, passando para os ouvintes o melhor que nós temos do esporte. Então, tudo isso são coisas que vêm com a bênção de Deus. Chiquinho Carioca, vamos falar agora do futebol da região. O subsecretário de esporte de Aperibé passou aqui para mim alguns resumos do que vai acontecer nestes próximos dias lá em Aperibé. Então nós vamos começar aqui, ó, dia 11. Dia 11 é amanhã, dia 11 é sexta-feira. Portanto, sexta-feira estará acontecendo o torneio do Sub-9, lá no bairro Caetano, à noite, a partir das 18 horas da noite. Você não pode perder ir lá para o Caetano ver a garotada do Sub-9 disputando um torneio lá. Isso aí, mas no dia, deixa eu ver aqui qual é o outro. Nós temos aqui esse aqui. E no dia 12 de abril, portanto, sábado, nós teremos o campeonato, a quinta rodada do campeonato Noroeste, lá em Cambuci. Estará Peribense e Floresta de Cambuci, dia 12, no estádio José de Souza Carvalho. Sub-11, Sub-13. Então o Ney passou aí alguns resumos para a gente aqui. Lembrando que no dia 13/4, domingo, terá início às 9 horas da manhã o basquete, lá na quadra Osmar dos Santos, lá em Aperibé, no bairro Palmeiras. Você não pode ficar de fora também. Provavelmente se vai começar às 9, né, Chiquinho? Vai ser o dia todo, né? Isso é... Vai ser uma boa parte do dia. Isso é uma boa parte do dia. Eu acho que vem equipes de fora para poder... Eles estão fazendo... passando para as cidades esses campeonatos de basquete para poder tornar essas cidades também as pessoas, né, familiarizarem essas pessoas com as pessoas que gostam de basquete. É que nós cobramos aqui, nós falamos aqui. Quem gosta de futsal vai ter que ter o professor de futsal, quem gosta de basquete vai ter basquete, quem gosta de futebol vai procurar o pessoal da ILO. Que nós temos uma galera boa em Perimbé que gosta de futebol, então tem que procurar o pessoal. Também como é que é o nome, gente? O Dono que joga muito.
beach tennis, alguma coisa assim. Beach tennis, eu não sei nem o que, eu acho que é aquele de raquete, né? Tênis. Então, é o desenvolvimento do esporte. O Aí novo a secretário de Esporte, o novo através do secretário de secretário esporte, Roberto, eles estão já Roberto mostrando aí tá o mostrando realmente trabalho, né? que o Estão começando. futebol não é a única prioridade em Aperibé, tem que desenvolver outros esportes. Nós temos lá em frente à prefeitura, tem uma quadra de futebol de salão, tem a quadra de basquete, pode jogar futebol de salão e basquete, tem dois society lá, tem um society com grama sintética, tem um parque. Infelizmente, a gente tem que dizer a real. Aquele parque ali, o investimento daquele parque ali, e quando saiu para poder fazer aquele parque ali, era para fazer um parque todo murado com a entrada ali na frente, onde é uma secretaria, para poder ter mais tranquilidade para as pessoas. Ali é uma beirada de estrada, de uma hora para outra pode cair um carro lá de cima, vir voado de lá de cima e cair lá embaixo. Aquilo ali é um perigo, tá? Já aconteceu isso. É um perigo. Já aconteceu isso ali. Então aquilo ali era para ter um alambrado. Para ter uma proteção ali. Aquela proteção de alumínio. Bem reforçada, para poder tirar o risco daquelas pessoas que usam aquela parte aquela área ali para poder praticar esporte. Mas quem sabe futuramente a gente está começando a engatinhar novamente. A gente não pode também fazer cobranças em cima do atual secretário, porque ele está entrando agora e, segundo as pessoas que me passaram, até Robério tem boa vontade, coisas que aconteceu que me passaram, que ele chegou junto, que ele foi lá e resolveu o problema realmente, que tem pessoas aqui em Aperibé que, infelizmente, gosta de criticar, mas não gosta de mostrar onde está o erro. Então você critica, mas mostra onde está o erro. Leva o secretário lá e prova para o secretário que lá está errado. Se ele não tomar a decisão dele de buscar uma solução para isso aí, não adianta ficar criticando. Não, estou falando com relação àquilo lá, é claro que tem que ter, o poder público tem que procurar um engenheiro do DR para poder passar para eles o perigo que é aquilo ali. Eu estou dizendo, fazer uma solicitação. Eu estou dizendo com relação a outras coisas do esporte que tem em Aperibé, que as pessoas ficam só falando entre eles no cantinho. Gente, vai lá e passa para o secretário, fala com o secretário, para poder ele ver e estar ciente das coisas que estão acontecendo. E me falaram que o secretário agiu dentro de uma coisa aí, resolveu o problema, bateu de frente com as pessoas e resolveu o problema. É assim que se procede. Falando, passando e resolvendo o problema. E o Roberto está de parabéns porque ele resolveu o problema que a pessoa me contou. Eu não vou passar para frente porque já foi lá e resolveu e está tudo certo. Isso aí. Lembrando, Chiquinho, que esse jogo de amanhã aqui, esse torneio do Sub-9, às 18 horas, dá até pra gente ir lá. Às 18 horas dá pra gente dar um pulo lá, né? E o campeonato aqui, ó, a quinta rodada do campeonato do Noroeste, lá no Floresta, em Cambuci, que é o Floresta e a Peribense, o Sub-11 é a partir das 8h30 da manhã. E às 9 horas da manhã, 9h30, o Sub-13. Então é também uma coisa que dá pra gente... O Noroeste tem bons jogos. É onde esses meninos realmente começam a se despontar para o futebol, porque é uma coisa que nós não temos que descartar. O esporte é tudo na vida dessa garotada, e tanto desenvolvendo através do esporte é uma grande coisa. É melhor ter um investimento no esporte do que ter investimento naquele hotel que vai ali para Campos, ali, que é de infratores de menores. Então é melhor a mãe sorrir aqui vendo o filho dele jogar bola do que chorando para ir lá para aquele hotel que tem ali, quem vai para Campos ali de menores infratores. É isso aí. Pedir aí o pessoal aí que tá na live aí pra dar um ok pra gente, que parece que a live nossa tá travando. Eu não sei se é o retorno aqui, tá travando. Alguém que tá aí na live aí, dá um ok aí se a nossa live tá travando ou não.
Porque além da gente estar transmitindo ao vivo pelo Instagram, a gente está gravando também aqui para o YouTube mais tarde. Então, às vezes pode estar com um probleminha de internet aí e a live está travando. Porque aqui, de vez em quando eu olho aqui no retorno, aqui está travada. Eu não sei se lá está travando também. Dando seguimento ao futebol da nossa região, né? Parece que a final lá do Pedrinho aconteceu um desastre, né? Pezão, o time do Pezão, a Barra Santa Luzia, passou por cima do Quinim, né? Pelo placar de 7-0, o primeiro jogo. Mas não tinha ninguém do lado da Barra, não? O primeiro jogo da grande final, as pessoas que foram lá, que eu não pude ir, mas falaram que tinha um bom público, muita gente prestigiando. O pessoal aqui é futebol, eles dormem com futebol, vivem futebol. Aonde tem futebol, o pessoal está prestigiando. Mas o que acontece? Com isso aí, a grande final que será no sábado agora, já é desmotivado, né? Infelizmente vai ter que ir para poder ter as premiações, as pessoas têm que fazer, entender de que o desastre que aconteceu sábado passado pode no sábado que vem, pelo menos, já que não aconteça isso, mas diminua. O Pezão também pode se sagrar, já é praticamente o campeão, então também não vai entrar com força máxima, não vai forçar em cima para poder sofrer uma goleada novamente, né? Vai fazer um jogo mais tipo um jogo amistoso, que as duas equipes vão para lá para poder só receber cada um o seu troféu, receber as medalhas, as premiações que serão entregues no sábado lá, e aguardar o próximo campeonato lá do Pedrinho, né, para que as equipes possam, essa equipe possa realmente ver aonde que errou, né, para poder ano que vem ele voltar no campeonato novamente. É isso aí. Domingo também tem São Fidélis. Pito Aceso pega o Estrela lá em São Fidélis a partir das 15h30. O que acontece? Com essa semana... Você vai falando aí, eu vou dar uma olhada ali, Chiquinho, porque eu acho que a gente está com um problema de internet lá na nossa live. Essa semana o Mozato não realizou as partidas pela Copa Noroeste. O que aconteceu? As redes sociais passaram para a organização do campeonato e passou em redes sociais direto que final de semana viria com muita chuva, poderia acontecer até certas coisas desagradáveis que quando acontece realmente a população fica assustada, porque tem que se assustar também, porque essas cidades que ganham enormes volumes de água também sofrem com essa devastação, que são as águas que caem sobre o Rio Paraíba. Então, tudo isso que preveram não aconteceu. Então, eu acho que Deus é um só, ele sabe a hora que tem que passar às pessoas, mas ele tem hora que ele também evita o sofrimento de muitas pessoas. Ele é leal com a gente, e às vezes nós que não entendemos toda essa situação. Mas aconteceu, a rodada foi adiada e essa semana retornam toda a atividade do campeonato. E o Pito Aceso vai lá em São Fidélis jogar diante do Estrela. A equipe também do Estrela que não vem bem no campeonato, né? Mas o Pito Aceso jogou duas, venceu as duas. Venceu uma em casa, venceu a segunda fora de casa, jogou lá em Santa Maria, venceu bem, 5-0, vem de duas goleadas. E o Pito Aceso tem um time competitivo, é um time que pode ir lá em São Fidélis arrancar 3 pontos e praticamente está garantido a sua passagem para outra fase. Porque um time que joga 3 e ganha 3, 9 pontos, então tem esse privilégio de jogar com os resultados dos outros jogos restantes. Depois o Pito Aceso vai jogar em Pociúncula, diante da equipe Pociúncula, uma grande equipe, uma equipe que vem assustando também
os seus adversários. O Pociúncula ganhou do Macuco, lá em Macuco, por 2-0. Então, o Pitacera tem que fazer uma boa partida diante do Estrela no São Fidélis domingo, porque no próximo domingo vai a Pociúncula enfrentar o time de Pociúncula e já pode voltar de lá classificado. Então, com isso aí, nós temos que parabenizar e falar e torcer para que o Pitacera já garanta logo a sua classificação. Muito bem, já estamos quase chegando ao final. Nós estamos aqui com um problema técnico aqui de internet. Toda hora está dando uma travada aqui na internet. O pessoal está entrando e saindo. Lembrando que o Pedrinho está assistindo a gente de lá. Mas nós estamos com problema de internet aqui na nossa live. Mas será resolvido. O problema de internet não é culpa da gente, né, Chico? Não, já é do provedor de internet mesmo. Mas é isso aí. E a gente tem que passar também que o Pezão tem um campeonato sub-7, vai começar dia 20. Então nós já divulgamos semana passada. As equipes estão se preparando para esse campeonato, vai começar sub-7 lá na Barra de Santa Luzia, começa dia 20. E tem as equipes que estão confirmadas, são 6 equipes. Eu não tenho todas elas não, mas são 6 equipes que vão disputar esse campeonato acima de 45 anos, dando oportunidade também a esses jogadores também que estão passando dos 40, né? Porque jogador com 40 anos, 38, 40, estão jogando ainda o campeonato amador. Só que muitos desses jogadores acima de 45, 50, não tem um campeonato para eles. Então eles estão fazendo esse campeonato sub-7. O campeonato que eles vão fazer, estão fazendo aí também um campeonato paradão para o pessoal que está parado. Eu sei que o esporte na Peribé está movimentando. E vai melhorar mais ainda. Vai melhorar. Pelo que a gente está vendo aí, né? Nós estamos aguardando o ok também para poder a gente conversar com o Roberto, secretário de esporte, com o Ney, subsecretário, sobre o campeonato da Série A municipal. É um campeonato importante, é um campeonato que não é um campeonato barato, é um campeonato que dificulta. Os clubes têm que se prepararem financeiramente para poder disputar esse campeonato. Esse campeonato é um campeonato dificílimo, é um campeonato que tem que buscar patrocinadores. Então, tudo isso tem que ser conversado antes. A ansiedade desse campeonato Série A, todos nós sabemos que é muito importante para a Peribé, mas eu como presidente do Palmeiras, e já de antemão já vou falando que os clubes precisam desse pronunciamento por parte da Secretaria de Esporte para poder ver como que vai ser as conversações para poder começar esse campeonato da Série A. Eu, como presidente do Palmeiras, essa semana já vou fazer uma reunião, vou eleger minha nova diretoria, porque sem uma diretoria e pessoas responsáveis também não se toca nada. É claro que muitos ajustes eu tenho que fazer lá no Palmeiras, coisas que já está adiantando, e eu levo esse campeonato da Série A de Aperibé, eu levo muito a sério, e eu já estou começando a me preparar, patrocinadores, material de uniforme novo, tudo isso já está sendo preparado para poder eu montar uma grande equipe novamente, porque nos últimos 3 anos a equipe do Palmeiras mostrou que realmente pode ser uma das forças do futebol daqui de Aperibé, e não vou deixar a peteca cair não. Assim que a Secretaria de Esporte se manifestar, aí o Palmeiras começa a agir para poder ter um grande time no campeonato da Série A desse ano 2025. Muito bem. Água Soledade na próxima Praça Francisco Blanco, no centro de Aperibé. Água Soledade, de direção de Felipe Melo. Drogaria Aperibense, Drogaria Nede, ambos na Rua Profissional do Sudeste, no centro de Aperibé. Drogaria Aperibense, Drogaria Nede. Linguiça Dom Cristóvão, do lado em Santo Cristo, do Cristóvão.
de Santo Antônio de Padre, próximo a Pirapitinga, torradinha da família, que é o torresminho da família, lá em Portela. E o representante vendedor é o Rogério Mota. Hoje a gente está sem aqui os telefones, depois a gente passa os telefones aí. E também temos aqui salgadinho de Gil e Ju, temos também hortifruti tropical, lá próximo ao mercado das promoções, o supermercado Mille, também ali no centro de Aperibé. Padaria e restaurante São Sebastião, Pneu Black, direção de Lorena, Leila e Juliana. Jetcar, Funelaria e Pintura, direção de Jefferson e Tereza. Germar Materiais de Construção, Solar Todos e Solar Fashion, Germar Materiais de Construção e Casa Braz. Juninho da Mix Center. Um abraço para todos vocês aí, colaboradores do nosso podcast. E também temos aqui a Drogaria Miller, sob direção de Jéssica e Juninho. Drogaria Miller, encostada no supermercado Miller. O supermercado que mais barato vende, melhor atende. Chiquinho Carioca, já estamos chegando no finalzinho, já também, né? Quase no final já, do nosso bate-papo, bate-bola esportivo aqui. E lembrando que amanhã, dia 10, teremos a sessão solene lá no Clube dos 40, em Aperibé. Você não pode perder. Sessão solene comemorando aos 33 anos do município de Aperibé. Aperibé é a idade de Cristo, 33 anos, que Aperibé já é cidade com 9 mandatos políticos de prefeitos. Não sei, não, 9, não, tem muito mais, tem mais de 9. Eu não vou contar agora não, porque tem bastante. Então amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você vai ficar, e provavelmente eu devo transmitir ao vivo lá a sessão solene. Vamos ver como é que vai ficar a internet. A internet daqui do estúdio não está 100%. Nós vamos ver a minha lá do celular amanhã, como é que vai ser lá. Chiquinho Carioca, vamos falar mais um pouco aqui do que o Ney mandou pra gente. Então, no dia 13 do domingo, dará início às 9 horas da manhã o basquete lá em Aperibé, na quadra Osimar dos Santos. E no dia 11, torneio sub-9, lá no bairro Caetano, às 18 horas. Então você que aí, garotada aí, pode ir lá pro bairro Caetano. No bairro Caetano tem que campo que tem? Não tem um campinho lá agora? Tem um campinho, Betinho, parece que solicitou da prefeitura e eles fizeram umas melhorias lá. Para estar jogando à noite, parece que um cara daqueles refletores que estavam ali no estádio municipal levaram para lá. Então, houve melhorias lá, porque para poder fazer um campeonato de criança nesse horário, né? Então houve melhorias lá. E é bom, né, Chiquinho? Que vai estar fresquinho, né? E é o que eu estou falando. Começou a movimentar as crianças, onde que você movimenta a própria família. Com certeza. A família tem que a idade assistir, tem que né? deslocar os familiares. E a gente fica satisfeito, como nós trouxemos aqui os meninos do Brasilzinho, trouxemos os meninos da Barra de Santa Luzia aqui. Eles já estão começando a entenderem que o futebol não é só lá no campo, não. É verdade. O futebol é na escola. Eles têm que ter uma grande formação. Se não for atleta, se não for um jogador de futebol, vai ser através do estudo. Ele pode também ser alguém na vida. Ele pode começar a trabalhar na comunicação, é o que nós estamos fazendo aqui, que no tempo que eu comecei a jogar bola, a gente vivia longe dos microfones, vivia longe da mídia, vivia tudo isso. Hoje eles vivem mais próximos, mais perto. Está bem perto, a tecnologia avançou demais, e eles estão bem próximos de tudo. E eles saem daqui feliz da vida, contando para os amiguinhos, para a família. Estive lá no podcast do Jardim Especial, o estúdio dele lá é uma maravilha, uma coisa bonita e tal. É a empolgação que a gente vê nos meninos. Isso aí nós estamos trazendo para a família,
uma grande coisa. O sonho deles só depende deles, da família deles. Nós estamos abrindo as portas e dando oportunidade para eles. É verdade. E lembrando, né, Chiquinho, que no dia 12, no sábado, quinta rodada do Campeonato Noroeste, lá em Cambuci, Floresta e Aperibense. É o Sub-11 às 8 horas e 30 minutos, na parte da manhã, e o Sub-13 a partir das 9h30 da manhã também, lá no Estádio José de Souza Carvalho, lá em Cambuci. Chiquinho Carioca. Tem mais alguma coisa ou vamos... A Série A2 do Campeonato Carioca está para começar no mês de maio. E uma novidade que temos é que o Americano de Campos, em Assembleia Geral, o novo Conselho do Americano está fazendo uma parceria de SAF com o Felipe Melo e mais o pessoal de lá de Manhuaçu, que tem uma empresa que já toca o Boston lá em Manhuaçu, e então estão vindo para o Americano de Campos. O Americano de Campos está iniciando as suas atividades para o campeonato da Série A2 de profissional. Por ser minha cidade, eu fiquei bastante triste quando vi a situação do Americano, a situação sem investimento, a situação que trocou Parque Tamandaré, o estádio, por Guarulhos, onde fez uma troca, que saiu de uma casa que tinha onde morar e foi morar numa casa que não tinha nada. Só fizeram o campo, fizeram o alojamento, não terminaram o estádio. O Americano, durante bastante tempo, sofrendo, jogando em Cardoso Moreira, jogando em campos, pagando aluguel, se deslocando para outras cidades para fazer jogos, coisa que o campo do Americano era o maior do interior do estado do Rio, depois de São Januário. Era um americano respeitado, que teve aqui de Aperibé, o Zé Romário jogou no Americano, Geraldo Braz jogou no Americano, teve Krebe de Cambuci que jogou no Americano, e a gente via com tristeza isso, mas parece que agora o Americano está ganhando o rumo certo, vai voltar às suas atividades para poder tentar voltar à Série A do Campeonato Carioca. E o Goitacás, a outra equipe, parece que também se acertaram com a federação, houve a liberação da federação para poder montar as equipes de base e a equipe profissional para o campeonato da Série C desse ano ainda. Campos, uma cidade grande com mais de 600 mil habitantes, vivia órfão de time numa categoria de cima do futebol profissional, mas hoje a gente já vê com outros olhos de que, se fizerem investimento, é uma grande cidade. Nós não podemos estar perdendo para uma cidade como Maricá e como Saquarema, com duas equipes na elite do futebol carioca, e Maricá com a outra equipe. Então, essas três cidades somando não dá a população de Campos como uma só. Então, agora volta a atividade a Cabo Friense, volta a atividade o Macaé, que tinha se licenciado. O Friburguense também é a equipe que está retornando suas atividades. Então, agora nós vamos ter grandes jogos, porque nosso interior aqui só estamos vivendo esse campeonato regional que o Mozart faz. Então, a gente via como um amadorismo, coisa que às vezes a Série C do Campeonato Carioca é um amadorismo melhorado. E às vezes a organização desse campeonato do Mozart é mais organizado do que o próprio campeonato da Série C da FES. Mas a gente tem que viver dentro da realidade. Amador é amador e profissional é profissional. Então são coisas diferentes. A gente que caminha nesse caminho do futebol, a gente vê que as cidades hoje, a cidade que não tem futebol, ela não respira. Estão saindo para ir para outras cidades. Às vezes, eu fico falando com as pessoas, ficam me perguntando, mas como você sabe de muitas coisas que acontecem? O futebol chama muita atenção. Eu estou vivendo isso aí. O Ordem Progresso de Bom Jesus vai fazer 101 anos. Geraldo Braz jogou no Ordem Progresso também de Bom Jesus. Eles me passaram a mensagem semana passada.
que vai fazer uma grande festa lá em Bom Jesus. Até o rapaz que eu dei uma camisa do Palmeiras para ele me convidou para a gente ir lá em Bom Jesus, uma grande festa que vai fazer dos 101 anos do ótimo progresso de Bom Jesus. É uma equipe que joga o Campeonato Capixaba, que é Bom Jesus do Espírito Santo. Então, tudo isso é o que o esporte traz. Que se o esporte morrer, praticamente a cidade morre. Porque sem o esporte não tem valorização, não tem investimento, e são coisas que a gente tem que lutar para não deixar morrer. É o esporte. Verdade. Chiquinho Carioca, chegamos ao final de mais um bate-bola esportivo aqui no nosso podcast em Cambuci, Frecheiras, 5º Distrito de Cambuci, capital do mundo. Um abraço aí para todos vocês. Olha só, o Gilciano acabou de entrar. Ô Gilciano, como é que tá o som aí? A internet não tá 100% hoje, Gilciano. O nosso bate-bola hoje está acontecendo hoje na quarta-feira, porque ontem teve festa para o povo. Aniversário da Adilson Psyu, do Iago Melo, e fomos surpreendidos com um churrasquinho aí, né? Fizemos um bate-papo aqui rapidinho com o Iago, e depois fomos amolar os dentes. Ele passou aí alguma coisa sobre... Não passou? Não passou nada. Não. É que são 6 times, eu sei que o Palmeiras está dentro. Parabéns, estamos me parabenizando. Obrigado, Gilciano. Tem a Japona do Pedrinho, tem os 6 times aí. Eu não sabia que tinha hoje. É porque tivemos que fazer de última hora. Mas terça-feira nós estaremos aqui de volta, eu, Chiquinho Carioca e Rogério Mota, trazendo o melhor do futebol e convidados especiais aqui com a gente na nossa mesa, aqui no nosso estúdio. E Chiquinho Carioca. Pezão também, você não sabe, né? Que Pezão terça-feira que vem, ele já vem com a taça pra cá. Nunca vi ganhar tanta taça, ele entra também em todo o campeonato. Né, Pezão? Então, quem botou 7x0 no primeiro jogo, é possível que vai perder de 8, né? Não vai perder de 8, né? Então, com certeza o Pezão terça-feira vai vir aqui e vai trazer mais um troféu. É verdade. Aí, Pezão, a gente está aguardando você aqui na terça-feira, então. Chiquinho, vamos? Vamos. Vamos agradecer aos ouvintes que não apurou nós até agora, né? Nós passamos o que a gente tinha de melhor, o que a gente tinha de mais importante. Vamos continuar unidos, que unidos venceremos. Então, o Esporte em Aperibé depende da união. Secretaria de Esporte, estamos juntos. Mas, a partir do momento também que passe para a gente, que nós estamos cobrando com relação ao planejamento de 2025, que deve ser feito, porque tem atividades que dependem de antecipar para poder fazer uma organização maior por parte dos clubes e ver o que realmente a Peribé merece em termos esportivos. Nós estamos juntos. Se depender da gente aqui, pode contar conosco aqui do podcast do Psyu. Nós só vamos ajudar, atrapalhar nada. Com certeza. E o Pezão disse que terça-feira vem trazer o troféu e nós estamos aguardando. Muito bem, chegamos ao final de mais um bate-bola esportivo aqui no nosso podcast em Frecheiras, no 5º Distrito de Cambuci, capital do mundo. A todos vocês que ficaram ligados aí com a gente, com essa internet que hoje não está 100%. E você também que vai assistir a gente lá no YouTube que a gente está gravando. Nosso muito obrigado a todos vocês e até terça-feira com mais um bate-bola esportivo. Valeu, pessoal! Fui!